Beleza. Mesmo link. Deixa eu... Aí, é o mesmo link, gente, sempre, tá? Às vezes ele acaba duplicando, mas eu testei ali, é pra ser o mesmo, tá? O nome dele tá certinho mesmo. Ok? Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. E aí, o que a gente vai conversar hoje, tá? A gente tá fechando a unidade 2, falando sobre os tipos de fundação. Então, na semana passada, a gente falou sobre todos os tipos, né, de estacas. A gente fechou a parte de fundações diretas com os tubulões e conversou sobre os tipos diferentes de estacas, né? Que a gente tem, as metodologias executivas que vocês têm disponíveis e tal, que vocês podem estar utilizando. Aqui, nessa aula de hoje, a gente já vai começar a entrar nessa situação de escolher o tipo de fundação, analisar alguns aspectos já relacionados com esforços, né? Que vem da edificação e tal, para a gente conseguir fazer uma escolha um pouco mais acertada e trabalhar, né, de uma forma um pouco mais focada com o que eu preciso para uma edificação, para uma obra. E aí a gente começa, então, falando dessa parte de escolha em si, em relação a preço e a metodologia executiva. O que é mais fácil da gente estar realizando, o que é mais... O que seria a nossa primeira escolha, né? Antes da gente pensar em quanto que aquela estrutura aguenta, quanto que vai passar para a fundação em si. Ok? Então, na aula passada, né, a gente finalizou uma parte bem teórica de conversar sobre os tipos de fundações, sobre como que elas vão estar acontecendo, né, sobre esse sistema de metodologia executiva. A partir daqui, pessoal, dessa aula para frente, a gente vai conversar sobre escolha relacionado com valores. Então, já começa essa parte de cálculo. Hoje é uma parte mais tranquila. E aí, depois da primeira prova, vem o dimensionamento de cada tipo construtivo, né? Então, a gente vai ter um dimensionamento aí para sapata, vai ter um dimensionamento para tubulão, vai ter os dimensionamentos dos diferentes tipos de estaca. Então, a gente vai entrar um pouco mais, né, nessa parte específica da disciplina de fundações. Hoje a gente fecha falando da escolha de um modo mais geral e também entrando, né, em um aspecto de esforços, né, do quanto que a fundação vai precisar segurar. Ok? Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer, então, pessoal, essa escolha do nosso tipo de fundação? O tipo de fundação vai ser escolhido primeiro com essa análise do local. Então, a gente inicia sempre analisando o local. A gente precisa entender quais são as condições daquele local, quais são a situação em si daquele terreno, o que a gente tem, né? A parte de investigação geotécnica vai entrar aí também, mas para iniciar, né, a gente fala de uma análise geral do meu terreno, de como que ele funciona. Então, essa análise do local. Peraí. Aqui a minha canetinha. Local. Ok. Aí, a segunda parte, conhecimento do entorno do terreno. Então, é uma das coisas que a gente comentou na semana passada, né? Conhecer o entorno do terreno para a gente entender se eu posso levar os equipamentos para dentro daquele local para realizar a metodologia executiva que eu estou pensando, se eu vou ter dificuldade de acesso para aquele terreno, se as estruturas que estão ali no entorno podem ser prejudicadas dependendo do tipo de fundação que eu estou escolhendo. Então, se eu tiver uma fundação que tem alta vibração, por exemplo, aí eu vou ter um problema, né? Dependendo da estrutura que tiver no entorno, eu não vou poder gerar essa vibração, que é o que a gente falou lá das estacas pré-fabricadas, que precisam do bate-estaca para serem cravadas.
esse processo de cravação nem sempre, né, vai ser o processo mais indicado, né, quando eu tenho estruturas ali no entorno que podem sofrer com esse processo de instalação. Então, a gente precisa o quê? Conhecer o entorno do terreno. A gente começa, então, né, sempre, pessoal, com esses conhecimentos básicos, ok? Eu vou mandar o link ali só para vocês verem que é o mesmo link. Não tem outro link, tá? Eu não sei o que acontece. Ok? E o processo ideal é o que a Leandra comentou, né? Que é entrar por dentro do AVA. Tá? Eu mando o link ali realmente só para auxiliar, não é para ser o processo principal de entrada, tá? Ok. Aí a gente vem para a definição dos parâmetros da obra. Então, sim, a gente vai precisar do cálculo estrutural completo para conseguir o quê? Definir quanto de carga que vai vir da edificação e vai chegar na nossa fundação, ok? Então, são os nossos chamados parâmetros de obra. Então, a gente entra com a parte de projeto e a parte de carga da edificação. Então, aqui a gente vai ter o nosso chamado projeto estrutural. E aí vai ser o que vai chegar para a nossa fundação. Então, dependendo das cargas que vão chegar na edificação, né, que vão vir da edificação, a gente vai precisar o quê? Ter uma estrutura de fundação um pouco mais robusta, ou eu posso trabalhar com estruturas que não sejam tão robustas, tão grandes. Eu vou conseguir ter o quê? Um sistema de fundação dentro do que eu preciso. E isso aqui vem lá do projeto estrutural. Opa. Projeto estrutural. Então, fazer essa análise da minha edificação, do meu local, para entender... Cadê? Minha borracha. Ah, que você não está aparecendo hoje. Só um pouquinho. Estrutural. Então, trazer para a gente esses aspectos da carga estrutural. O que vem da estrutura que vai chegar na minha fundação? O que eu preciso suprir com essa fundação? Como que eu, né, quais são os critérios que a fundação precisa ter para aguentar a carga que vem da edificação? Então, além de eu conhecer o local, de eu conhecer a situação de entorno, eu preciso conhecer quais são as cargas. Se a gente tiver edificações que sejam muito grandes, que sejam maiores, que tenham altas cargas, aí a gente pensa em fundações um pouco mais robustas, que consigam distribuir melhor essas cargas. Então, fundações que cheguem numa camada de solo que seja mais resistente, ou fundações que consigam distribuir melhor ali nas camadas superficiais, igual o radier. Então, sim, dependendo das cargas da edificação, eu vou escolher o meu caminho para escolher a fundação adequada. E, claro, conhecer quais são os tipos de fundações que estão disponíveis. E aí entra o que a gente estava fazendo até a semana anterior, né? Que era o quê? Exatamente isso, conhecer os tipos de fundações. Então, entender quais que são os tipos construtivos, o que né, tá implícito em cada um desses modelos construtivos. Eu vou chegar em camadas mais profundas, vou trabalhar com camadas mais rasas, vou utilizar mais material, vou utilizar menos material, preciso de uma mão de obra especializada, é uma estrutura que vem pronta de fábrica, nós temos diferentes tipos construtivos e eu posso escolher dentro delas, né? Galera, o que é essencial para a gente dentro da escolha da fundação? Eu preciso conhecer o meu solo. Eu preciso fazer os ensaios de investigação geotécnica
o ensaio básico, o SPT, para eu conseguir fazer uma escolha de fundação adequada. Eu posso acertar escolhendo a fundação sem conhecer o solo? Pode, mas vai ser o quê? Por sorte, certo? O ideal é o quê? Que a gente conheça o solo para conseguir distribuir as cargas que vêm da edificação sem eu ter medo, sem eu ter problema, sem eu ter situações que possam trazer um problema no sistema estrutural da edificação. Então, sem trazer fissuração excessiva, sem trazer recalque excessivo, sem ficar visível que a gente fez uma escolha errada. Então, conhecer o terreno, fazer a investigação geotécnica, fazer os valores de furo mínimo da norma, os valores mínimos da norma, é sim bem essencial. Além, claro, de eu conhecer quais são as cargas da minha edificação, como que aquela edificação vai ser utilizada, o que vai ser passado para o solo. E aí, pessoal, aqui então estão o quê? Os nossos tipos de fundações. Quais são os nossos tipos básicos de fundações? Que era o que a gente estava vendo até a semana passada, certo? Os tipos vão ser as fundações do tipo diretas. E aí nós temos 3 fundações que são diretas e são rasas. Então nós temos 3 fundações rasas, que são as fundações do tipo sapata, bloco e o radier. Então elas são diretas porque elas passam as cargas da edificação para o solo, na sua maioria pela sua base. E elas são rasas, essas 3, porque elas não têm uma altura que excede 2 vezes a base. Então elas têm uma altura menor em relação ao seu comprimento. Elas vão o quê? Ser mais compridas, né? Ser mais largas, ao invés de serem mais compridas. Dentro das fundações diretas, a gente tem uma primeira fundação do tipo profunda, que é a fundação que a gente conhece por tubulão. No tubulão, a gente vai ter também uma base alargada, então ainda é uma fundação direta, mas ele vai ter um comprimento maior. Então, nós temos fundações profundas que se iniciam com no mínimo 3 metros de altura de profundidade. Aí vem lá, fundações indiretas. Nas fundações indiretas, a gente vai ter essa passagem das cargas, essa distribuição, sendo feito pelo seu comprimento, por esse atrito lateral. E aí nós temos também as nossas estacas, que também vão ser fundações profundas, que começam com no mínimo 3 metros de comprimento. Aí vem as estacas pré-fabricadas e as estacas moldadas em loco. Todas as que a gente viu na semana passada. Então aqui, meu povo, revisão que vocês querem, olha isso aqui. Tadã! Todos os tipos de fundações divididos em diretas e indiretas, rasas e profundas, ok? Como que eu vou fazer essa escolha, então, né, me relacionando com o que eu tenho na minha obra? Deixa eu subir um pouquinho esse pedaço aqui. Aí, eu vou fazer essa escolha em cima do quê? Fundações que vão conseguir abranger toda a minha edificação, fundações o quê? Que vão conseguir receber as cargas que vêm da minha edificação. Então, a gente faz o quê para começar? Para eu entender qual que é a carga resistente do meu solo, para eu conseguir escolher a fundação correta. Eu começo sempre com a parte essencial de estudo de solo, estudo de fundações. Eu preciso fazer a minha investigação geotécnica. E a gente já viu lá nas normativas, né, pessoal, que mesmo que eu tenha
uma obra de pequeno porte, a normativa traz para a gente pelo menos 2 furos de sondagem, que é o essencial para a gente conhecer aquela área daquele solo, para a gente ter o quê? Uma noção de como que está evoluindo esse perfil geotécnico, para a gente conseguir encontrar o tipo de fundação que chegue numa camada resistente, que consiga, né, segurar as cargas que vêm da edificação da maneira correta. Então, sim, a investigação geotécnica é, sim, extremamente essencial. No mínimo, 2 furos. Opa. Onde é que foi parar a minha borracha? Vou ter que arrumar esse negócio depois. Ontem deu problema no Teams, e daí parece que deu problema em tudo. Nos negócios. 2 furos. Aí. 2 furos, ok. Além de eu fazer a investigação geotécnica, eu tenho que fazer a interpretação correta, que era o que a gente estava vendo quando a gente fez o laudo de sondagem. Então, entender as minhas camadas, achar o meu valor de N do SPT, para eu entender quais das camadas, né, que tem uma maior resistência. Então, entender como que está evoluindo aquele perfil, encontrar as minhas camadas e encontrar, claro, aonde que está o meu nível de água, né? Aonde que começa o nível de água, porque isso vai interferir no tipo de fundação que eu vou escolher, né? Foi o que a gente viu na semana anterior. Dependendo do tipo de estaca, eu não posso trabalhar com o nível de água ali para cima, né? Ou eu vou trabalhar com um tipo de estaca diferente, eu vou estabilizar aquele local, eu vou trazer uma estaca pré-fabricada, ou mesmo para o tubulão, por exemplo. Então, no tubulão, né, dependendo do tipo construtivo, ele precisa ser um tubulão pneumático se ele estiver em contato com água. Se eu não tenho contato com água, ele pode ser um tubulão a céu aberto. Então a gente precisa fazer essas escolhas, né, para conseguir conhecer ali o nosso ambiente e conseguir escolher da melhor forma, ok? Além disso, claro, a gente precisa conhecer a nossa edificação. Então, qual que vai ser o sistema que vai ser utilizado para a edificação? E aí, dependendo, né, se a gente tem um sistema mais modular, tem alguns tipos de fundações que são mais recomendados, como, por exemplo, o nosso radier. Então, para wood frame e steel frame, né, é interessante a gente utilizar o radier. Por que é interessante a gente utilizar o radier? Porque ele dá essa nivelada, ok? No local, antes da gente iniciar a montagem do sistema estrutural. Então, entender o sistema estrutural também é um momento ali da gente escolher o tipo de fundação. Dá para a gente linkar essas duas coisas e fazer uma escolha um pouco mais acertada. E aí, pessoal, claro, a gente vai escolher as metodologias que são mais simples. Ok? Então, a nossa metodologia, que é mais simples, o que eu digo para vocês, a primeira opção, se eu tiver como fazer essa primeira opção, eu sempre vou trabalhar com a primeira opção. Por quê? Porque ela é uma metodologia executiva mais simples. Não necessariamente que de preço ela seja tão menor assim, mas a metodologia de executar, de aplicar esse tipo de fundação é sim mais simples. Então, a minha primeira escolha como profissional, dependendo do meu solo, do seu perfil geotécnico, da minha edificação, se eu tiver possibilidade, eu vou sempre trabalhar com as fundações rasas. Ok? Primeiro, eu trabalho com as rasas. Se eu não tenho essa possibilidade de trabalhar com as rasas, se eu tenho um solo que não aguenta, né, a carga que vem da edificação, se eu preciso chegar em camadas mais resistentes, se a quantidade, o tamanho, né, a dimensão das minhas fundações rasas for ser muito grande para conseguir segurar e distribuir da maneira correta,
aí sim eu vou para as fundações mais profundas. Mas as fundações rasas são uma metodologia um pouco mais simples. Se eu tiver a possibilidade de usar elas, eu uso elas, ok? Eu sempre vou pesar, então, o meu solo, o meu terreno, vou entender o que tem lá, e aí eu consigo analisar qual vai ser o risco de ruptura daquele local, que está relacionado com essas características das camadas de solo. Então, se eu utilizar as primeiras camadas, o meu solo aguenta até quanto, mais ou menos, como que ele recebe, vou ter recalque excessivo, não vou? Aí eu analiso em relação ao solo e, claro, eu analiso em relação aos custos. Custos da metodologia executiva que eu estou escolhendo. Se eu estou escolhendo fundações rasas, eu vou ter metodologias que são mais simples, consequentemente vai ser um pouco mais barato em comparação com as fundações do tipo profundas. Mas dependendo, eu preciso chegar em camadas mais resistentes, aí eu vou para camadas mais resistentes e vou procurar a metodologia de fundação profunda que melhor me atende, que eu consigo encontrar na região, que eu tenho disponibilidade de pessoal, de material. Então a gente vai sempre pesando essas escolhas para conseguir, né, entender o que aquele local vai ter de necessidade para fundações. Aí eu repito para vocês, só para a gente conseguir avançar. Metodologias mais simples, se eu tiver a possibilidade, eu trabalho com fundações rasas. Ok? Se eu tiver a possibilidade, sempre fundações rasas. Se eu preciso chegar em camadas que aguentam mais carga, né? Se eu preciso distribuir melhor as cargas da edificação, aí sim eu vou para fundações mais profundas, eu vou para as fundações do tipo estaca, do tipo tubulão. Mas se eu tiver a possibilidade de usar o raso, eu uso o raso. Ok? Esses slides é só revisão? Não. Não, é disciplina nova. Seção 3 da unidade 2. São 3? Sim. Ah, tá bom, obrigada. Quando a gente fala de ruptura, pessoal, a gente fala então desse colapso do solo não conseguir aguentar, da gente não conseguir segurar as cargas que vêm da edificação. E essa ruptura do solo, ela pode acontecer de várias formas, não necessariamente que seja só o solo não conseguir segurar. A gente pode observar coisas como essa aqui, que é esse processo de ruptura das fundações. Então a gente pode ter situações de deformação excessiva, e normalmente quando a gente tem uma edificação, uma obra que não consegue, aonde não é realizada a investigação geotécnica, aonde a escolha de fundação é feita sem esse pensamento inicial, sem esse planejamento, sem esse conhecimento, é muito comum que isso aqui aconteça. Que a gente tem o quê? Deformações excessivas. Quer dizer que vai cair, né, a minha edificação e tal, que vai dar uma tragédia e tal? Não, não necessariamente que vai chegar a cair, mas vai ficar aparente. A gente vai ter deformações em excesso. E isso aqui normalmente acontece em obras de pequeno porte. Por quê? Porque não tem investigação geotécnica básica, né? Aqueles primeiros 2 furos de sondagem. Obras de pequeno porte. É bem comum isso aqui acontecer, né, pessoal? E já é considerado um tipo de ruptura da fundação. Então, a nossa fundação ela não está funcionando 100%, ela não está conseguindo receber tudo, né? Ela está o quê? Deformando o meu solo, ela está se adensando, ela está... o meu solo não está conseguindo segurar ela no nível que ela foi construída, que ela foi colocada. Então, a gente vai ter essas deformações excessivas acontecendo. Além desse tipo de ruptura, desse tipo de problema, a gente pode ter, pela escolha ruim das fundações, o próprio colapso do solo.
Então, sim, se eu coloco a minha fundação numa camada que não tem resistência suficiente para segurar as cargas totais que estão chegando ali na fundação, o meu solo pode não aguentar. Então, eu posso ter um colapso do solo, que é o colapso que acontece por cisalhamento. Então, o solo vai o quê? Vai ser cisalhado, vai ser cortado, vai se romper. Ele não vai conseguir segurar as cargas que estão vindo lá de cima, ok? Isso aqui está relacionado o quê? Com a gente conhecer o relatório de sondagem, entender aonde que estão as nossas camadas resistentes e fazer a escolha mais acertada nesse sentido. Essas camadas aqui conseguem aguentar até esse valor, então com esse NSPT. E aí a gente consegue escolher de uma forma mais pensada. Se as primeiras camadas não têm capacidade resistente, eu vou o quê? Para fundações mais profundas. Então, eu preciso conhecer o meu solo para eu entender se ele vai aguentar caso eu coloque a fundação naquele nível. Se ele aguentar, aí não tem problema, eu não vou ter esse colapso do solo. Além disso, a gente tem, claro, aspectos relacionados com a própria fundação, né? Então, a gente pode ter ação lateral que vai causar ou tombamento ou até deslizamento da nossa fundação. Esses aspectos aqui, pessoal, vão estar relacionados normalmente ou com as cargas do próprio solo que está em volta, que vai trazer esses esforços na minha fundação, né? Porque é um sistema estrutural que vai estar enterrado. E eles podem acontecer também pela ação de elementos que não foram pensados na estrutura. Por exemplo, a ação do vento. A ação do vento, ok? Por isso que quando a gente faz a análise do projeto estrutural e conhece as cargas que estão atuando na edificação, a gente tem o quê? Que colocar todas as cargas que estão atuando na edificação. As cargas estruturais do peso próprio, as cargas de utilização daqueles cômodos e, dependendo da altura, eu preciso considerar, sim, a ação do vento que vai estar tendo naquela edificação. Aí, se eu não considero, eu posso ter essa tendência de arrancamento, de movimentação, que vai gerar uma ruptura das minhas fundações, ok? E aí eu preciso pensar o quê? Numa estrutura um pouco mais robusta, que consiga segurar mais essas cargas que estão vindo ali dos edifícios. Professora, Oi? perguntinha. O problema das rachaduras das paredes são ocasionadas por esse problema no solo também, né? Normalmente está relacionado com essas deformações excessivas aqui, que é o que a gente chama de recalque, né? Ah, tá. Tá aqui. Aí sim, daí o que acontece? Uma parte do solo vai se adensar e outra parte não. E aí ele vai se movimentar de maneiras diferentes, né? O que a gente quer que a estrutura se movimente, se ela for se movimentar? Inteira junta. Se movimenta de um lado e o outro fica normal, o que acontece? Ele vai se movimentar errado e vai gerar uma fissuração, aquelas rachaduras grandes, né? Que mostram pra gente que tem uma descontinuidade ali, porque o nosso material é frágil, né? É material cerâmico, é material cimentício, ele tem a tendência de quebrar, de fissurar. Aí que dá essa fissuração que fica bem aparente, né? Quando tem nas edificações e que é bem comum em obras de pequeno porte, né? Faz isso aqui, assim. É bem nesse esquema. É por essas deformações excessivas. O último tipo de ruptura que a gente tem, que pode acontecer nas fundações, e para isso que eu preciso conhecer não só o meu terreno, o meu solo, conhecer os tipos construtivos, mas conseguir escolher um que funcione para aquelas cargas, é o colapso da própria estrutura, da estrutura de fundação. Então, depois que a gente escolher
a metodologia executiva, depois que a gente conhecer o solo e definir qual é o tipo de fundação que eu vou estar utilizando, eu preciso que essa fundação tenha o quê? A capacidade de aguentar e conseguir distribuir essas cargas sem se quebrar, ok? E aí a gente precisa o quê? Trazer os aspectos construtivos de mistura de concreto, chegar numa resistência à compressão, ter uma quantidade de aço adequado, para que a gente consiga ter uma estrutura de fundação que não se quebre, que ela, quando receber as cargas, consiga receber, aguentar, distribuir e passar para o solo. Porque a gente pode ter sim situação de colapso estrutural da própria fundação. E aí também a gente tem um processo de ruptura que vai causar problema, né, na edificação em si. Até aqui, galera, tá indo? Tranquilo. Cheguei um pouco atrasado na aula, mas eu tô conseguindo acompanhar um pouco aqui. Tá indo? Show. Aí, pessoal, o que a gente vai fazer a partir de agora? Como eu comentei com vocês no começo, a gente está finalizando a unidade 2 hoje, essa é a última aula antes da prova. E aí aqui a gente começa o quê? A conversar um pouco mais sobre valores. Então essa parte que a gente estava vendo até a aula passada, ela era extremamente teórica, porque vocês precisavam o quê? Conhecer os tipos de fundações diferentes, tanto as fundações diretas quanto as indiretas. E agora a gente começa a falar um pouco mais sobre valores em si, o que a gente precisa levar em consideração de resistência, de tensões, para eu conseguir chegar, né, numa escolha de fundação que consiga resistir a essas cargas, que consiga aguentar e que consiga distribuir. Então a gente começa falando hoje sobre o método dos valores admissíveis. Então, o que a gente vai conversar no método dos valores admissíveis? Vamos acompanhando e vamos com calma, ok? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Só um segundo. A gente pode, então, encontrar, determinar, né, os nossos tipos de fundações e trabalhar com os valores que são admissíveis. O que isso quer dizer? É o quanto que a minha fundação vai conseguir segurar. E aí, a gente sempre trabalha o quê? Dentro do projeto estrutural, com o que a gente chama de fator de segurança. Isso vai estar presente lá na parte de concreto armado, né? Para a gente conseguir projetar os nossos elementos principais da edificação. E aqui também, pessoal, porque a fundação é o que vai receber tudo. Ela é um elemento estrutural essencial de qualquer edificação, porque ela recebe todas as cargas e distribui para o solo. Então, a gente também precisa garantir que ela esteja segura. E aí, a gente trabalha sempre com as tensões admissíveis. Então, o quanto que a minha sapata, o meu tubulão ou as minhas estacas vão estar aguentando. E aí a tensão admissível, ela sempre vai ser encontrada pela tensão última. Então, se eu tivesse esse valor de carga chegando ali no meu elemento de fundação, ele ia quebrar. Seria a situação de ruptura. As cargas que a gente chama de últimas, que vem lá do estado limite último, situação de ruína, de quebra. Mas a gente não quer chegar lá, a gente nunca quer chegar na situação de ruína. Então a gente o quê? Traz uma tensão um pouco antes, finge que ele rompe um pouco antes. Como que eu faço esse processo de fingir que ele rompe um pouco antes? Eu coloco um fator de segurança. Fator de segurança global. Esse fator de segurança vai entrar no estudo das minhas fundações para garantir que a minha resistência nunca chegue na ruína.
Eu vou fingir que ela chega só até aqui. Aqui é o meu limite, certo? Esse é o meu limite do quanto as minhas fundações aguentam. Para eu chegar nisso, eu pego a carga última, realmente a final, divido pelo fator de segurança, e aí eu tenho esse processo de minoração da resistência última. Então eu finjo que, na verdade, ele não resiste aqui na ruptura, ele resiste aqui. Eu só vou até aqui. Então, se chegar aqui na minha obra, ele não vai quebrar, ele não vai romper, mas eu vou estar na situação de projeto. É a pior situação de projeto, mas não vai chegar a romper, vai me dar um espaço para eu conseguir vir o quê? Vir, fazer um reforço, fazer um estudo, né? Colocar um outro sistema de fundação, que é o que a gente viu com as estacas mega, né? Fazer um reforço. Então, tenho essa possibilidade ainda. Por isso que a gente não deixa chegar na situação de ruptura completa. A gente minora, finge que resiste menos e volta aqui na tensão admissível. Lembrando, galera, que a tensão admissível, o quanto a minha estrutura de fundação aguenta, tem que ser maior do que o que está acontecendo na edificação. Ações da edificação. Então, a tensão admissível das estruturas tem que ser maior do que o que está acontecendo na edificação. Por quê? Para que a gente consiga segurar essas cargas sem romper, ok? Então, tensão admissível sempre vai ser a última, reduzida, com um fator de segurança, e ela tem que ser maior do que as ações que estão atuando lá na minha estrutura para conseguir segurar essas ações. Isso aqui a gente estava falando em relação aos valores admissíveis gerais. Aqui a gente começa a linkar um pouquinho mais com os valores que a gente vai ter em projeto. Então, é o mesmo pensamento. O que a gente vai ter aqui de diferente? A gente vai ter as ações mais reais, né? O que a gente realmente está encontrando e que está vindo lá do projeto. Então, a tensão de projeto, a carga que vai conseguir resistir nas nossas fundações, é aquela tensão admissível que a gente estava comentando. Vai ser a tensão de projeto, agora ela vai ser chamada de RD. Deixa eu colocar aqui para vocês lembrarem que ela é a mesma coisa. O pensamento é o mesmo. E aí ela vai ser nossa resistência última, ruptura, cargas últimas, dividido por um fator de minoração. Que vai o quê? Fazer com que essa resistência seja menor. Então, o princípio é o mesmo do que a gente estava vendo antes. A gente vai trabalhar com essas vertentes para conseguir se complementar e entender como que a gente escolhe as fundações. Eu vou mostrar para vocês exemplo e aí a gente consegue fechar um pouquinho melhor o pensamento sobre isso. De novo, aqui também essa tensão de projeto, que é a resistência última dividido pelo coeficiente de minoração, tem que ser maior do que as ações da edificação. Antes a gente estava vendo as ações características simples. Aqui a gente está vendo em relação aos valores de projeto, que são os valores que a gente utiliza lá para analisar a nossa estrutura em si, que a gente viu lá em Concreto Armado 1, né? Quem teve a matéria comigo. Essas ações, esses valores de projeto vão ser o quê? As cargas, então as ações características, os valores simples, né? Característicos, vezes o quê? Um coeficiente, né, de majoração. Esse coeficiente vai o quê? Esse fator vai fingir que as minhas cargas são maiores. Então, é aquele processo
de estrutura em si. Sempre que a gente está falando de cálculo estrutural, a gente vai partir de duas vertentes. A vertente de que sempre que a gente tiver forças, a gente vai fingir que as forças são maiores. E é o que a gente está fazendo aqui com as ações que vêm lá da edificação. Eu estou aumentando elas. Eu vou multiplicar elas por um valor e vou fingir que elas são maiores. Por quê? Se elas realmente ficarem maiores, a minha estrutura não vai ser perdida. Eu não vou ter que jogar fora e fazer outra. Ela ainda vai conseguir segurar. Então, eu finjo sempre que as minhas cargas são maiores. Além de eu fingir que as minhas cargas são maiores, que já vai me dar uma certa margem de segurança, eu vou fingir também que as minhas resistências são menores, que é o que a gente está fazendo ali em cima com a tensão de projeto, com a tensão admissível anteriormente. É reduzir a resistência última por um fator de minoração, dividindo por um fator de minoração. Então, eu vou fingir que as minhas resistências são menores, para eu ter o quê, galera? Margem de segurança, ok? Para que a minha estrutura consiga ser renovada, consiga ser feita a manutenção, consiga ser feita a sua melhora, sem eu chegar na situação de romper completamente. Então, eu finjo que as resistências são menores, eu finjo que as cargas são maiores, para conseguir o quê? Segurar a minha estrutura no lugar, mesmo que eu chegue, né, na situação mais extrema aí. Ok? Deixa eu só pôr aqui. Beleza. Ok. O que a gente precisa para conseguir trabalhar e escolher as nossas estruturas? Eu preciso conhecer o quanto que o meu solo aguenta, certo? Qual é a tensão do solo? Além de eu conhecer a tensão de projeto, a tensão admissível que vai ter na minha fundação, eu preciso conhecer o meu solo. Como que eu conheço o meu solo, o valor do meu solo? Eu posso conhecer através de ensaios, então realizar o ensaio do SPT, pegar aquela amostra que é obtida durante o ensaio, levar essas amostras para laboratório e, através do ensaio de cisalhamento, que a gente viu na matéria de mecânica dos solos avançada, eu consegui o valor de tensão, o quanto que aquele solo em específico aguenta. Se eu não consigo analisar informações tão específicas do meu solo, eu posso vir para algumas tabelas bibliográficas, como essa aqui, e encontrar as tensões admissíveis do solo, dependendo do tipo de solo, ok? E aí a gente pode trabalhar dentro dessas margens, tá? Dependendo do tipo de solo, quando eu não tenho o quê? Informações de sondagem. Falta de informações. Ok? Aí a gente tem, por exemplo, uma tabela bibliográfica como essa. Ela é uma tabela normativa, né? Quase normativa. Não é uma NBR, mas é uma DIN. É um tipo de tabela normativa. Dependendo do tipo de solo que eu tenho, eu posso me basear dentro desses valores aqui. Isso, galera, relembrando, quando eu não tenho informações de sondagem. Se eu tenho informações, eu vou trabalhar com aqueles valores que eu tenho no meu relatório de sondagem, vou fazer, né, um outro estudo em cima para conseguir conhecer melhor aquele solo, eu posso levar para ensaio para ter um valor mais aproximado. Não precisa ser um ensaio caro, né? Pode ser um ensaio de cisalhamento simples, para a gente ter essa noção de tensão do quanto que o nosso solo aguenta. Se eu não tenho informação do solo, eu posso vir para uma tabela como essa. Lembrando que essas extremidades aqui de baixo, né? Então, vão ser as nossas piores situações. É quando aguenta menos, né? Aguenta menos. E ali vai ser a situação
do outro lado quando aguenta mais. Se eu estou utilizando isso aqui para cálculo, o ideal é que eu trabalhe sempre o quê? Na pior situação. Vou fingir que o meu solo aguenta menos, ok? Se eu for fazer uma escolha, eu trabalho com o quanto o solo aguenta, sempre fingindo que o meu solo aguenta menos, assim como a gente faz com as fundações. Eu finjo que ela resiste menos, né? Eu finjo que a resistência é menor. Aqui para o solo a mesma coisa. Ok? Aí, além da gente ter, então, a parte do solo, nós temos algumas tabelas bibliográficas que mostram para a gente a tensão, dependendo do tipo de fundação que eu tenho. E aí tem uma tabela aqui para vocês, tem várias, tá? Eu vou aumentar ela um pouquinho para mostrar para vocês como que ela funciona. Dá para ver melhor agora? Tranquilo. Tranquilo? Beleza. Então aqui nós temos uma tabela. Também é o mesmo esquema que a gente estava vendo ali para o solo. Aqui a gente tem o tipo de estaca, nesse caso só para as estacas. Nós temos algumas tabelas bibliográficas que dá para trabalhar em cima, né? Por enquanto hoje a gente vai olhar elas, né? E aí quando a gente for para dimensionamento mais específico, a gente vai trabalhar de forma um pouco mais focada, com a nossa estaca, com a nossa sapata, tá? Hoje é para dar aquela esquentada, tá? Na parte de dimensionamento. Aí vamos pegar aqui, então, uma estaca pré-moldada. Então, aquelas estacas que são as que já vêm prontas lá da fábrica. Pré-moldada, do tipo centrifugada, de concreto armado. Ok? Então, quanto que esse tipo de estaca aguenta quando eu estou aplicando carga? Então, a tensão de trabalho desse tipo de estaca vai ser entre 10 até 14 MPa, que é o quanto ela vai aguentar de tensão quando for vindo as tensões lá da edificação e chegarem nessas estacas. E aí aqui do lado tem algumas observações de comprimento, de como que essas estacas são vendidas normalmente em relação ao seu comprimento. E aí tem aqui, elas são disponíveis até 12 metros. Ok? Dependendo do tipo de estaca, vai ter uma observação ali para a gente entender a metodologia executiva em si. Então, para as minhas estacas pré-moldadas de concreto centrifugado, concreto armado simples, a sua tensão de trabalho vai ser entre 10 a 14 MPa. Se eu tivesse que escolher um valor, eu escolheria o 10 ou eu escolheria o 14? O que vocês acham? Escolheria o 10 ou escolheria o 14? (14) Por que o 14? Pois é. Ah, Foi o chute, na verdade. Tá difícil aí, professor. alguém tem alguma outra opinião? Todo mundo vai no 14? Vamos lá, meu povo. Deixa a professora feliz para montar a prova, já tá tarde. Professor, uma perguntinha. Vai ter mais algum trabalho agora antes da prova? Vai ter o de hoje só. É o último. Os outros eu entreguei tudo, viu, no teu e-mail. Ah, beleza. Eu tô com uns 25 mais ou menos para corrigir. Vou ver essa semana eu fecho eles aí. Beleza. Tava com os de concreto, daí são bastante, são 60 alunos, daí vai um tempo.
Mais alguma opinião? Não? Ninguém? Galera, eu tenho dois extremos, ok? Eu tenho o quanto que a minha estrutura, a minha estaca vai aguentar, ok? Como eu falei para vocês no projeto estrutural, ela pode aguentar 10, ela pode aguentar 14, e ela pode aguentar ali no meio. O que eu vou fingir em relação a resistências? Eu vou fingir sempre que o meu elemento estrutural resiste menos. Porque se ele resistiu 14, show! Se ele resistiu 10, ele precisa funcionar igual, ok? Então, se eu fosse fazer uma escolha dentro dessa tabela, eu vou sempre pegar a menor resistência, vou pegar a menor tensão de trabalho. Então, no nosso caso, a gente pegaria o 10 MPa. Por quê? Eu estou dizendo que aquela estaca vai resistir pelo menos 10 MPa, ela vai conseguir segurar. Se eu tiver, né, mais forças e tal, se ela conseguir resistir mais, show, perfeito. Mas o 10 é a pior situação, é o quanto o menos que ela resistiria, né? Quando ela tivesse na pior execução possível, ela resistiria a 10. Então ela ia conseguir aguentar, eu faço os meus cálculos para segurar com 10. Se eu tiver uma estaca que segure, que tenha resistência de 14, perfeito. Eu tinha pensado para o 10, então se ela está com 14, ela vai segurar tranquilamente. Mas se eu pensasse ela para o 14 e, na verdade, na hora de executar essa estaca, ela viesse com uma resistência de 10, aí ela poderia quebrar, por exemplo. Então eu sempre trabalho com a pior situação possível. Eu vou fingir que a minha estaca resiste menos, sempre bem menos. Por isso que a gente escolheria o 10 aqui nesse caso. Ok? Sempre pense em relação ao projeto. Então, tudo que for elemento estrutural, que vai segurar, que vai resistir, eu vou fingir que ele é ruim. O pior possível. Eu vou fingir que ele resiste menos, que ele não aguenta. Eu vou reduzir a resistência, vou reduzir a tensão de trabalho. Ele só vai aguentar, ele só vai ter resistência 10 MPa. Ele não vai conseguir aguentar mais do que isso. Se ele aguentar, show, tô no lucro. E aí, quando eu falo das forças, eu sempre aumento as forças. Eu finjo que vai vir mais forças. Para quê? Para eu ter essa margem de segurança com o meu material, com o meu elemento. Ok? Galera, além de eu ter a parte de tensão, do quanto a minha estrutura aguenta, nós temos algumas tabelas que trazem para a gente esses limites em relação à execução do tipo de fundação e que também vão ajudar nessa nossa escolha, né? Também ajudam para a gente conseguir escolher o que é mais interessante para determinada obra. E aí tem essa tabelinha aqui, deixa eu abrir ela um pouco maior para mostrar para vocês. Opa! Essa aqui é bem legal, por quê? Porque ela dá uma linkada em relação aos valores que a gente tem lá no nosso relatório de sondagem. Lembra lá que a gente tinha o relatório de sondagem e a gente fazia o quê? Encontrava o valor do NSPT. Esse valor é sempre a soma da quantidade de golpes que é necessária para cravar os últimos 30 centímetros do amostrador padrão para aquele ensaio de SPT. Será a professora que vai cair SPT na prova? Com certeza. Ok? E aí, essa tabela, né, traz para a gente qual vai ser a variação de SPT que é mais interessante para a gente escolher os tipos diferentes de estacas. Então, se a gente for analisar, por exemplo, a gente tem aqui os nossos diferentes tipos de estaca e tem um intervalo, que seria mais interessante. Aí, pessoal, o que a gente consegue fazer com esse intervalo? A gente consegue escolher
qual é a camada de solo aonde é melhor daquela estrutura de estaca parar, dela ter esse contato. Então é interessante a gente trabalhar, por exemplo, para as estacas com perfil metálico, feitas inteiras de metal, que são as estacas pré-fabricadas metálicas, quando a gente tem camadas com valor de NSPT entre 25 golpes e 55 golpes. Então dá uma ideia para a gente em relação ao relatório de sondagem de como que eu vou escolher os meus tipos de estacas. E aí a gente vem, por exemplo, para as estacas do tipo Frank, né, que é um tipo de estaca moldada em loco. Aí a gente vê, ó, em solos arenosos, que tem a composição arenosa se sobrepondo, a gente trabalha com valores de NSPT entre 8 e 15. Para solos argilosos, aí a gente já trabalha com valores de NSPT entre 20 e 40. Então, essa metodologia executiva da estaca Frank moldada em loco, ela é mais recomendada para camadas que tenham esse valor de NSPT, ok? Para estar em contato com essas camadas, para conseguir resistir melhor. Então, traz para a gente o quê? Esse primeiro guia, um parâmetro para a gente fazer uma escolha construtiva um pouco mais acertada. A gente tem uma variedade gigantesca de tipos de estaca. Qual que eu escolho? Eu posso me basear por esses valores e pelos valores de tensão, o quanto que a minha estaca aguenta, para eu conseguir me aproximar um pouco mais de quais são as melhores opções para mim, ok? Deixa eu ver onde estamos. Até aqui, pessoal, tá indo bem? Tá meio confuso? Deu para entender? Ficou alguma questão? Essa última parte eu não peguei muito bem, não, professor. Essa última aqui? É. Tá, vamos conversar então sobre essa última. Aqui a gente tem mais uma tabela bibliográfica, então a gente tem alguns estudos, né, que foram feitos em cima dos tipos diferentes de fundação, ok? Então eu mostrei para vocês ali, se a gente não conhece o tipo de solo, tem uma tabela para a gente conhecer o quanto que o solo aguenta, mais ou menos pelas suas características principais. Aqui também. Então, dependendo da nossa estaca, a gente consegue escolher através desses limites executivos. Então, que tipo de solo que é melhor para eu colocar aquele tipo de estaca? Ou se é melhor eu escolher outro tipo de estaca. Aí tem uma análise que está relacionada com esses limites executivos. Então, a gente está falando da última camada. Tem que arrumar isso aqui. A gente está falando da última camada que vai estar em contato com a estaca. Então, por exemplo, se eu tiver a estaca aqui, estaca, finge que isso aqui é uma estaca. Eu vou ter diferentes camadas, né, porque ela vai ter uma profundidade grande. Eu estou falando... Peraí. Desconfigurou meu negócio aqui, daí tá complicado. Vamos com calma, então, para a gente avançar depois. Aqui. Eu tô falando dessa última camada aqui. Essa vai ser a minha camada com N que eu vou levar em consideração. Então, é para esse limite executivo que a gente está trabalhando. Para essa última camada, que é a profundidade máxima do meu material, né? NSPT. Eu vou analisar o valor de NSPT para essa camada, para eu ver qual tipo de estaca que é mais interessante, ok? E aí a gente vem aqui para os tipos de estacas. Então, por exemplo, para o perfil metálico, é interessante que essa última camada tenha valores de NSPT entre 25 e 55. Para estacas do tipo Strauss, é interessante que ali naquela última camada a gente tenha NSPT
entre 10 e 25. Então, dependendo do tipo de estaca que eu escolher, nós temos uma metodologia executiva que é mais recomendada para ela. Então, é mais interessante que na minha profundidade eu termine em camadas que tenham esse valor de resistência, esse valor de resistência aos golpes, que vem lá do ensaio de sondagem. Para quê? Para que a hora que chegue ali naquele local, ela consiga aguentar. Então, aquela camada resistente vai conseguir segurar bem uma estaca que foi projetada nesse modo. Então, se a gente tem estacas, né, que são moldadas em loco, né, tipo a estaca Frank, que é moldada em loco, aí para os nossos solos do tipo argilosos, né, que aqui na nossa região é a maioria, a gente precisa que essa última camada tenha mais ou menos entre 20 ou 40. Qualquer coisa dentro dessa variação, se eu tiver essa última camada com esse valor de NSPT, eu vou conseguir utilizar essa estaca sem ter problemas. Então, é uma junção interessante entre solo e tipo de estaca que está sendo escolhido. Aí eu consigo o quê? Dar uma certa filtrada. Então, escolher a camada resistente que eu acho melhor para acabar a minha estaca. Então, se eu estou numa estaca Frank, eu tenho uma camada com 38 de NSPT e a próxima está com 45. Vou acabar a minha estaca na de 38. Eu não preciso ir mais para fundo, porque ali a de 38 vai aguentar bem. É um limite executivo interessante. Não preciso aprofundar mais ainda esse material. Se eu tô com uma estaca com perfil metálico e eu tenho uma camada aí com 20, 28, 29, 30, eu posso acabar nela. Eu não preciso aprofundar mais, porque esse tipo de estaca me permite que eu termine numa camada com esse valor de resistência. Está relacionado com essa última camada resistente. Vamos lá. O valor de tensão que a estaca resiste é calculado por metro da mesma ou é o mesmo valor independente do comprimento da estaca? Boa pergunta. Deixa eu me recordar. O valor de tensão, né? Aqui ele está considerando total, não está considerando por metro. Está considerando inteira, por enquanto. Então, o que a gente está vendo hoje, pessoal, está relacionado com uma forma um pouco mais bibliográfica de analisar as tensões, tá? Aí, quando a gente for para a parte de dimensionamento, que vem na unidade 3 e na unidade 4, que é depois da prova, aí a gente vê isso um pouco mais específico. Então, hoje é mais para mostrar... hoje a gente consegue mostrar para vocês os caminhos mais simples, tá? E aí a gente não faz análises tão específicas, tipo a tensão metro a metro. Ele está considerando a estaca completa, né? A estaca com o comprimento padrão ali, entre 6 e 12, mais ou menos. Está considerando inteira. Esse valor de tensão. Tipo, toda a estaca tem mais ou menos essa tensão. Beleza? Aqui essa parte de resistência, deu para entender um pouco melhor? Deu uma clareada boa. Deu uma clareada? Beleza. Galera, é isso que vocês têm que fazer, tá? Se ficou dúvida, pergunta, pede, a gente volta, retoma. Vocês têm que usar os momentos para perguntar, tá? Independente do que a gente tá vendo e tal, se ficar alguma dúvida, aproveita para perguntar, que daí a gente consegue elaborar um pouco mais e, né, clarear a cabeça antes de ir avançando. Ok? Show! Antes da gente entrar nos exemplos que eu vou mostrar para vocês hoje, eu vou falar apenas de 2 aspectos que podem estar relacionados com os nossos elementos de fundação e que podem, né, causar problema aí também. São 2 efeitos básicos. Esse efeito aqui. Opa! Esse é o efeito do atrito negativo, galera. Esse efeito, o que ele acontece, né? A gente vai ter, normalmente,
as nossas fundações, e aí vai ter a carga. E aí o que rola no tal do atrito negativo? No atrito negativo, o solo vai causar tensões que vão movimentar esse solo onde ele está em contato. Então, a gente vai ter o atrito acontecendo aqui, seria o atrito normal, beleza. Eu teria esse contato solo, fundação, e aí o meu solo não consegue aguentar, ele não consegue resistir, ele não consegue segurar, mesmo com esse contato. E aí a gente vai ter essa movimentação do solo. Então, todo esse contato, né, que é feito entre a fundação e o solo, não vai conseguir resistir, e aí acaba tendo uma movimentação do meu solo que vai fazer com que a minha fundação, com que ela suba. Então eu tenho essa deformação do solo acontecendo e tenho a tendência de dar uma empurrada na minha fundação. Normalmente, pessoal, esse tipo de situação acontece quando eu não tenho solo com uma alta capacidade resistente. E aí que entra o porquê da gente utilizar o que a gente estava falando antes. Deu saber utilizar as minhas camadas e chegar numa camada que aguente a resistência daquele tipo executivo de estaca. Então, chegar em camadas que tem um valor de N, né, que vem lá do SPT, dentro do padrão, dentro do que está sendo delimitado ali como limite executivo. Se eu não tenho, né, essa análise, aí eu posso ter esse tipo de movimentação acontecendo. Então, devido à carga que vem da edificação, a esse contato da fundação com o solo, eu vou ter uma movimentação na minha camada de solo, e aí vai acontecer essa deformação excessiva, porque o meu solo vai ter meio que a tendência de empurrar a minha fundação. E aí a gente vai ter uma alta deformação aqui nas laterais, que é o que a gente chama de recalque, né? Essa deformação excessiva que a gente estava falando ali antes. Esse é um efeito que pode estar acontecendo. Se eu faço uma escolha acertada, se eu escolho a minha fundação da maneira correta, se eu trabalho com as camadas resistentes dentro dos limites executivos, dentro do que eu tenho de possibilidade, isso aqui raramente acontece. Mas é um efeito, né, que é gerado quando eu tenho um solo sem capacidade resistente. Ok? E aí, pessoal, um dos processos que é feito para a gente evitar esse tipo de efeito, por exemplo, é a gente fazer um reforço no próprio solo. Então, a gente faz uma investigação geotécnica, analisa aquele perfil de solo, se ele tem capacidade resistente muito baixa, então se a gente vê os valores de N não evoluindo, né? Se a gente tem camadas que não tem essa capacidade e esse tipo de efeito começa a ser uma preocupação dessa deformação excessiva do solo, dessa tendência até do solo meio que expulsar a fundação para cima, a gente vai ter o quê? Um reforço do solo. Então, eu trago um solo mais resistente, coloco nas primeiras camadas, faço um reforço, né, daquele terreno para conseguir daí receber as minhas fundações e não causar esse tipo de problema. Esse tipo de coisa, galera, acontece nas fundações do tipo profundas. Ok? São as nossas fundações por estaca, né? São essas fundações aqui profundas, onde eu tenho o atrito lateral acontecendo. E daí tem essa tendência, o quê? De fazer o contrário, a movimentação contrária. Porque a carga normal, né, da fundação é o quê? Distribuir as cargas dela para o solo. Mas aí, como o nosso solo não consegue segurar, ele meio que devolve, é tipo ação-reação. Vem a ação lá da fundação, tenta trazer para o solo não consegue segurar, ele pode romper, ou ele pode tentar devolver isso para a própria estaca. E aí causa esse efeito do atrito negativo. Por isso que é importante o quê? A gente ter investigação geotécnica e escolher a fundação da forma adequada.
Não é porque é estaca que ela vai resistir para qualquer coisa, né? Tem muito disso na parte construtiva também, de fundação, que, se eu quero que aguente, eu vou colocar estaca, porque é profunda e pronto. E aí eu chego em camadas mais resistentes e deu boa. Primeiro que a gente gasta mais para esse sistema construtivo, ele tem uma metodologia mais específica, então o gasto para quem está construindo vai sim ser um pouco maior. E, além disso, nem sempre vai funcionar. Se eu não chegar numa camada resistente interessante, se eu não analisar o tipo de metodologia dentro do que eu tenho no terreno, eu posso causar efeitos como esse daqui, né? Por essa falta de conhecimento técnico em si do que está rolando ali no local. Então, é essa tendência. Deixa eu escrever aqui. De empurrar. É meio que a estaca falando assim, não, cara, eu não aguento essa carga que vem lá de edificação, pega de volta. E daí ela tenta o quê? Empurrar, expulsar a minha fundação. É esse tipo de sistema. Além desse problema, que é o chamado atrito negativo, a gente pode ter mais um tipo de problema, que é o efeito que eu não vou tentar falar o nome porque vai ser impossível. Esse efeito aí desse cara aí, ok? O que acontece nesse tipo de efeito? A gente vai ter alguns esforços de flexão que pode acontecer nas minhas fundações. E aí também, pessoal, principalmente nas fundações que são do tipo profundas. Por quê? Porque a gente tem um comprimento maior. Deixa eu escrever de novo. Fundações do tipo profundas. Ok? Nas fundações profundas, então, pode acontecer o quê? A gente tem essa diferença entre os esforços que estão atuando ali no local. E aí, pode rolar, pessoal, da gente ter esforços de flexão que vão atuar na minha estrutura, podem acabar movimentando ela, podem acabar até quebrando a minha fundação, ok? Então, é quando eu tenho essa movimentação excessiva das minhas fundações causado por esforços de compressão. Quando que isso pode acontecer, por exemplo? Pode acontecer quando a gente tem um espaço aqui no meio que traga um esforço excessivo entre o vão, e aí pode acabar gerando esse esforço de flexão no comprimento. Por exemplo, aonde que isso pode rolar? Em galpões. É uma preocupação. Porque a gente tem o quê? Depósito de material. E aí, né, vai depositar o material naquele local e aí vai transmitir as cargas e eu posso ter esforços de flexão. Se for excessivo, pessoal, excessivo, aí sim pode chegar a quebrar as minhas fundações. Não quer dizer que isso aqui vai acontecer em todos os galpões. É uma possibilidade de um efeito aí com esforço excessivo. Vai movimentar a lateral e ela vai fazer isso aqui, né? Vai se dobrar. E aí a gente sabe, né? Material cimentício, estrutura de concreto, estrutura de alvenaria, são materiais o que? Frágeis. Então, ao invés dele se dobrar inteiro, ele vai quebrar, ele vai fissurar. Eu vou estragar a minha estrutura. Além de estruturas que têm alta carga ali, né? Tipo um galpão que tem muito material, vários depósitos, que pode ter até guarda-veículos, né? Também, que são equipamentos aí com altas cargas, isso pode acontecer. E quando a gente tem sistema de contenção, tipo aqui, né? A gente tem contenção de camada de solo, e aí a gente pode ter o quê? Esse problema do solo estar empurrando e empurrar a parte de cima, e isso vai refletir na parte de baixo também, vai causar esse esforço de flexão. E daí dá esse efeito, essa movimentação da estrutura.
E ela acontece em estruturas do tipo profundas, porque elas têm um grande comprimento, mas elas são esbeltas, né? Elas são fininhas, em comparação com uma estrutura mais robusta, tipo radier, tipo a sapata, né? Então elas são finas e compridas. E aí tem esse processo de movimentação por flexão. Quando a gente fala de pilares, por exemplo, a gente chama isso de flambagem. Aqui, para a fundação, a gente chama isso de efeito... Esse aí. Como que a gente protege esse sistema de estar acontecendo? Então, a gente aproxima um pouco mais os vãos, coloca sistemas de fundação entre esses vãos grandes, por exemplo. Então, aumenta um pouco a quantidade de fundação. Ou a gente monta um sistema que elimine, né, um pouco desse contato direto ali do maciço de solo com a nossa estrutura de fundação. Então, faz mais um pedaço, mais quase que um sistema de ancoragem, né, como elemento estrutural, para que a ação dessas cargas não tragam um esforço excessivo para as minhas fundações. Esses dois tipos de efeitos que eu mostrei para vocês, pessoal, eles vão estar acontecendo em situações extremas e quando a gente faz um negócio sem conhecimento técnico. Então, ter esse cuidado de utilizar o limite construtivo correto, de conhecer o nosso solo, conhecer o sistema de sondagem, conhecer quais são os esforços que podem estar atuando ali naquele local, ok? Além disso, daí cuidar dessas situações, né? Vai ficar difícil disso aqui acontecer se a gente tá pensando no que a gente tá fazendo, tá montando um projeto certinho e tal. Porque aí a gente analisa esses vãos maiores, para já ter elemento construtivo aqui no meio, para não ter esse tipo de problema. A gente analisa o nosso processo de contenção, para ver como que ele vai ser feito da melhor forma. Talvez fazer um processo aí de ancoragem para reduzir esses efeitos que são prejudiciais. Deixa eu ver como estamos. Antes da gente ir para o nosso exemplo, eu vou falar para vocês de um sistema de fundação que combina duas coisas, ok? Ele vai combinar dois sistemas que a gente vem conversando até agora. Esse sistema aqui é o radier estaqueado. Então, ele vai ter o radier mais estacas. Esse tipo de sistema, pessoal, ele é utilizado quando a gente tem altas cargas. Por quê? As estacas vão permitir que a gente chegue numa camada mais resistente. Então, que a gente chegue em camadas rochosas, que a gente chegue em camadas o quê? Que a gente tenha um SPT maior, que a gente tenha uma camada que segure mais, né, essa distribuição de cargas, então consegue chegar numa camada mais resistente, que é sempre o que a gente busca quando a gente escolhe as estacas. Mas o radier, pessoal, ele vai principalmente fazer essa parte de distribuir as tensões. Então, se a gente pensar lá no radier, quando a gente viu ele sozinho, ele era um sistema que substituía as fundações rasas. Ele pegava todos os pilares ou uma parcela dos pilares e ele conseguia distribuir as tensões naquela área maior. Então, reduzia as tensões que estão sendo passadas para o solo. E é exatamente esse processo que o radier vai estar fazendo aqui. Ele vai pegar essas altas cargas, essas cargas pesadas, e vai conseguir distribuir numa área superficial maior, vai reduzir um pouco do que vai para o solo. E o que vai para o solo vai pelas estacas. Então, a gente tem uma combinação de dois sistemas, principalmente quando a gente tem altas cargas na edificação. A gente consegue distribuir numa grande área e passar para camadas mais resistentes através das estacas. Além de fazer essa distribuição das cargas e reduzir um pouco essas cargas que seriam passadas para elementos individuais, o radier dá uma nivelada nesse sentido, ele também vai nivelar as deformações. Então, ele dá uma segurada
nessas deformações excessivas. Uniforme, ok? Tipo que a gente estava comentando antes do recalque, né? Que a gente vai ter essa movimentação que a gente estava falando antes do recalque, a gente vai ter essa movimentação desigual acontecendo. O Radier não deixa que a deformação seja desigual. Ele dá essa segurada nas deformações e se for se deformar, vai deformar tudo junto, porque o Radier está pegando tudo. Então ele distribui as cargas numa área maior e ele também segura essas deformações de serem o quê? Desniveladas, de acontecerem só num pedaço da edificação. Então dá essa segurada nas deformações, ok? E aí com as estacas a gente consegue chegar em camadas que são mais resistentes. Em que tipo de local que isso aqui é utilizado, galera? Quando eu tenho altas cargas. Querem um exemplo? A gente tem aqueles arranha-céus que tem lá em Dubai, por exemplo, né? Que são prédios aí gigantescos. Tipo o Burj Khalifa lá, que é o maior prédio de concreto armado que a gente tem hoje. Ele tem, acho que são 160 andares por aí, 163 andares. E aí o sistema de fundação daquele edifício, daquele arranha-céu, é esse sistema aqui. É uma combinação de estacas para conseguir chegar em camadas mais resistentes, mas ali na superfície que vai estar diretamente em contato com o solo, a gente tem um radier para conseguir distribuir todas as tensões que vêm da edificação e daí conseguir nivelar essas deformações e passar para as estacas. Então é uma combinação de dois elementos que numa situação de carga alta é interessante da gente estar trabalhando com esse tipo de coisa. Até aqui, pessoal, tá de boa? Podemos partir para os exercícios? Para o exemplo? Tudo certo, professor. Tudo certo? Então vamos nessa. Galera, o exercício que eu vou mostrar para vocês hoje é um exercício simples, ok? Para a gente iniciar essa parte de dimensionamento, de pensar na estrutura, tá? De fundação. Aí, hoje a gente vai ver essa parte, ela é inicial e tal. A partir da unidade 3, a gente conversa só sobre dimensionamento. Aí a gente vai ver o quê? As tensões admissíveis mais específicas, a gente vai ver as resistências das fundações de uma forma mais específica, vai definir o seu tamanho pensando na definição de projeto. Então, hoje a gente trabalha primeiro com essa parte um pouco mais bibliográfica, para a gente continuar esse estudo na unidade 3 e na unidade 4, para as fundações rasas e para as profundas, tá? Então, vamos com calma, vamos colocando o pezinho no dimensionamento. Essa primeira questão, ela traz para a gente, então, uma empresa está participando de uma concorrência pública para executar as fundações de uma passarela de pedestres. E aí, o pré-projeto indica a necessidade de fundações com capacidade de 60 toneladas força. Então, isso aqui, galera, vem do projeto, ok? 60 toneladas força. Quanto que a fundação precisa segurar, quanto que ela precisa aguentar. Mas ainda não tem sondagem. Não há sondagem. Então, a gente não tem aqueles valores que, né, a gente consegue através do ensaio do SPT. A gente não tem as camadas, não tem o perfil. Por isso que eu falei que aqui vai ser um pouquinho mais bibliográfico, só para a gente entender como que trabalha o negócio. Seu gerente
visitou o local e, com os dados obtidos, pediu para você verificar qual seria o diâmetro aproximado de estacas do tipo hélice contínua. Das estacas do tipo hélice contínua para esse projeto, né? Quando a gente falou dos tipos de estaca, a estaca do tipo hélice contínua é o tipo de estaca mais utilizado no mundo. É um tipo de sistema construtivo um pouco mais fácil de ser realizado, né? E aí a gente faz o furo e já vem concretando de baixo para cima. Então é uma estaca bastante utilizada. Não é à toa, né, que ele pediu para você ver essa aqui primeiro, para ver mais ou menos qual que vai ser o diâmetro das estacas, para a gente já estar pensando o quê? Numa orçamentação, provavelmente. Então, nós temos primeiro a carga da nossa edificação, a carga que a fundação precisa aguentar. E aí a gente vem para o quê? Transformar essa unidade. Galera, sempre o quê? Trabalhar nas mesmas unidades. Para dentro do projeto estrutural, a gente sempre trabalha com as mesmas unidades, aqui na fundação também. Então, a gente está com 60 toneladas forças, eu vou transformar isso para quilonewton. Então, a carga da minha fundação, o quanto que a fundação precisa aguentar, 60 quilonewtons. Além disso, eu tenho o meu método executivo. Então, eu estou pensando para uma estaca do tipo hélice contínua. E aí, para uma estaca do tipo hélice contínua, eu vou ter, então, naquela tabela, vamos achar a tabela aqui, essa tabela, deixa eu dar uma limpada nela, peraí. Vamos achar a hélice contínua. Acho que a hélice contínua tá mais para baixo, peraí. Aqui, voltei na minha tabela bibliográfica para olhar mais ou menos as tensões de uma estaca do tipo hélice contínua. E se a gente for aqui para baixo, a gente tem estacas hélice, com tensão de trabalho de 5 a 6 megapascal. Então, é esse valor que eu vou utilizar para pensar na minha estaca, né, inicialmente ali nesse primeiro pré-projeto. Então, eu vou ir lá para baixo. E aí, a minha estaca hélice contínua vai ser, então, tensão de trabalho entre 5 a 6 MPa. De novo, eu vou transformar ela para trabalhar sempre com as mesmas unidades. Então, o que eu transformei em quilonewton, aqui eu vou transformar para quilonewtons por metro quadrado. Então, vai ser 5.000 quilonewtons por metro quadrado e 6.000 quilonewtons por metro quadrado. Qual que é a situação mais segura de eu estar utilizando em relação à quantidade que a estaca vai aguentar? Situação mais segura, eu fingi que ela aguenta menos. Mais segura. Aqui, para fins de estudo, a gente vai fazer com os dois, tá? Só para a gente ver a diferença. Então, vamos começar aqui. Para 5 MPa. E aí, pessoal, eu tenho que analisar o quê? O que está sendo pedido? Qual que é a situação que eu preciso, ok? O que está sendo pedido para mim? O que está sendo pedido para mim? O diâmetro da estaca. Que é isso aqui. Diâmetro. Φ da estaca. Então, para 5 megapascal, eu vou analisar qual vai ser o diâmetro. Para eu escolher o diâmetro, eu posso analisar o que eu tenho. Eu tenho a força e eu tenho quanto que a minha estaca aguenta, tensão de trabalho. Para isso, então, eu posso utilizar um princípio onde a tensão vai ser sempre força, que vai ser a força P, dividido por área. Tensão é força sobre área. Por isso que a gente tem a tensão em quilonewtons
por metro quadrado. É a força que é aplicada em 1 metro quadrado. Então, a gente pode utilizar desse princípio para conseguir encontrar o diâmetro daquela estaca, para ela resistir naquela tensão, aquela quantidade de carga. A nossa tensão vai ser os 600 quilonewtons, que vem lá da edificação. E a nossa força, né? E a nossa tensão da estaca vai ser os 5.000 quilonewtons por metro quadrado, que é o quanto a minha estaca hélice contínua aguenta. A gente vai fazer para o 5 e vai fazer para o 6. Então, eu vou o quê? Substituir esses valores, vou conseguir encontrar o diâmetro. Para eu encontrar o diâmetro, eu vou utilizar o valor da área da estaca. E aí, a área que vai receber a carga, a área que vai conseguir segurar a carga e daí transmitir para o resto, vai ser a área da sua base. A área da base. A área da base do que, galera? A área da base do círculo. Π diâmetro ao quadrado sobre 4. Então, eu estou analisando o diâmetro do círculo, o diâmetro da estaca. É isso que eu preciso encontrar. Então, eu vou analisar a área desse círculo, a área dessa base da estaca que está recebendo ali, né, a carga em si. E aí, eu vou trabalhar, então, com as nossas formulações. Vamos lá comigo. Acompanha comigo. Opa, era para eu apagar, só um pouquinho. Só para a gente exemplificar, nós vamos ter então a nossa estaca. Isso está horrível. Credo. Vamos lá. Estaca. Aí, o que a gente vai ter atuando na estaca? Nós vamos ter atuando na estaca a nossa carga da edificação. Essa é a carga P. Ela é 600 quilonewtons. E a estaca vai aguentar a sua tensão, ok? No nosso caso aqui, a gente está vendo tensão 5 MPa, ou 5.000 quilonewtons por metro quadrado. Ali embaixo, a gente vai ver a tensão 6 MPa. E aonde que vai estar atuando, galera? Vai estar atuando na base, nessa área aqui de cima, que é o quê? A área do círculo, ok? Do círculo da estaca. Então, vamos lá. Tensão vai ser força sobre área. É a tensão que é aplicada, a força que é aplicada na área que eu estou considerando. A minha área vai ser a área do círculo, essa aqui. A área do círculo, π, φ, que é o diâmetro ao quadrado, dividido por 4. Então, força dividido por π, diâmetro ao quadrado, dividido por 4. Eu vou passar o 4 para cima, então ficou 4 vezes a força, dividido por π, vezes diâmetro ao quadrado. E para cá, pessoal, o que eu vou fazer? Isolar o diâmetro. Então, eu preciso encontrar o quê? O valor do diâmetro. Então, eu vou isolar esse valor para eu conseguir encontrar ele. E aí, vai ficar diâmetro, vai ser igual raiz de 4 vezes a força, dividido por π, vezes a tensão. Eu estou isolando o meu diâmetro. Por que entrou a raiz? Porque eu tenho meu diâmetro elevado ao quadrado. E aí, eu vou substituir os meus valores. Então, vai ser raiz de 4 vezes a carga. A carga veio da edificação, 600 quilonewtons,
dividido por π, vezes a tensão daquela estaca. No nosso caso, 5.000 kN por metro quadrado. E aí, resolvendo isso, eu vou chegar num valor de 0,39 metros, pessoal. Metros. Eu estou analisando tudo quilonewton por metro quadrado. Então, eu consegui o valor em metros. Eu vou transformar isso para centímetros. Então, para uma estaca que resiste 5 MPa, que precisa resistir a uma carga de 600 kN, eu preciso de uma estaca com 39 centímetros de diâmetro. E aí eu vou analisar o outro extremo, só para a gente fazer a comparação. 6 MPa. Para 6 MPa, mesma formulação, o que vai mudar? O valor da tensão que a estaca aguenta. Então, o meu diâmetro vai ser igual a raiz de 4 vezes a força, dividido por π, vezes a tensão que a estaca aguenta. Raiz de 4 vezes 600, porque é a mesma força que vem da edificação, dividido por π, vezes 6.000. E aí, se a minha estaca resistir 6 megapascal, eu preciso de um diâmetro de 0,36 metros ou 36 centímetros. Vocês viram como diminui? Então, se eu estou na pior situação, se eu finjo que a minha estaca resiste menos, aqui, 5 MPa, eu vou ter um diâmetro de estaca maior. Consequentemente, eu conseguiria segurar, né, os 600, conseguiria segurar se tivesse uma resistência maior. Eu tenho um valor de diâmetro maior. Se ela resistisse 6, eu precisaria de menos material. Então, eu precisaria de 36 centímetros de diâmetro. Aí, se ela só resistisse 5, ela não ia aguentar. Ela ia fissurar, ela ia começar a quebrar. Então, eu sempre trabalho com a pior situação, porque aqui é o mais seguro. Aqui eu vou ter uma estaca um pouquinho maior, quer dizer que mesmo que ela tenha uma resistência maior, eu vou garantir que ela vai conseguir segurar as cargas que vêm da edificação. Por isso que eu falei para vocês para a gente trabalhar na pior situação possível. Fingir que a estaca resiste menos. Beleza. O que eu escolheria aqui nessa situação? A pior situação. Então, eu trabalharia com a estaca maior, para eu garantir que vai segurar. Mas 39 centímetros, galera, não rola, certo? Para a gente fazer elementos estruturais, eu tenho que trabalhar o quê? Com uma metodologia executiva mais simples, certo? Então, para o nosso projeto, o diâmetro de projeto, a gente vai trabalhar com valores inteiros. Então, eu vou com valores múltiplos de 5, né? Vou trabalhar com 40 centímetros. Isso aqui é o que dá para executar facilmente. 39, complicado. Professor, e se fosse só o 36? Vai para 40 de novo, ok? Se fosse 35, é 35. Se fosse 36, 40 centímetros. É o que é executável. Aqui, dúvidas, meu povo? Tranquilo, professor. Deu para entender o sistema? Como que pega? De boa? Vai ser assim a prova? Como assim? Esse exemplo bem certinho? Esse exemplo bem certinho, não, mas alguma coisa próxima. Vamos fazer vocês treinarem. Então, galera, esse aqui é o nosso último trabalhinho, ok? Que vai fechar a disciplina de fundações antes da gente ir para a primeira prova, ok? O que eu deixei para vocês aqui de trabalho, né? É mais ou menos parecido com o que a gente fez na semana passada, só que vai entrar, né, esse último exercício aí para vocês darem uma treinada. Então, são 3 exercícios,
Também, mesmo esquema, pode responder no caderno, não precisa pôr enunciado, pode responder no Word, pode responder em PDF e me mandar lá no e-mail. O primeiro é um exercício de múltipla escolha. O slide, por favor, tá assim. Isso, só um pouquinho. Tá. Ok. Ok? Pessoal, então, na semana passada eu deixei para vocês uma atividade que era relacionada com os nossos tipos de fundação diretas e indiretas, né? E aí tinha alguns exercícios para vocês responderem. Quem ainda não mandou, aquele trabalho fecha hoje à meia-noite. Pode responder e me enviar lá por e-mail dos trabalhos, ok? E aí hoje a gente fecha com a última atividade, que é essa atividade aqui, valendo mais 300 pontos, ok? Quantos exercícios tem nessa? Tem 3. O primeiro é um exercício de múltipla escolha. Então, é esse aqui. Ele começa assim. Quando iniciamos o estudo das fundações de uma obra, analisamos diversas hipóteses até chegar na melhor solução técnica e financeira. A ordem da análise é importante nesse processo e a melhor lógica deverá ser seguida. Assinale a alternativa correta sobre a escolha do tipo de fundação. Então, tem 5 alternativas e vocês vão escolher qual está correta. A análise deve iniciar pela estaca hélice contínua, por ser a solução mais utilizada no mundo. A análise deve começar pelas fundações diretas rasas, que são mais simples e baratas. Os tubulões não devem ser analisados, pois não são previstos pela NBR 6122. A análise deve começar pela estaca broca, pois atende a grande parte das obras. A análise deve sempre contemplar o radier estaqueado pela simplicidade do processo. Então, vocês escolhem qual vocês acham correta. Não precisa colocar o enunciado, pode colocar só o número da questão e qual vocês acham que é a resposta correta. Aí, na questão 2, a gente vai ter o quê? Um exercício aberto aí, que está relacionado com o que a gente fez hoje. Você foi contratado para realizar o estudo das fundações a serem utilizadas em uma obra de um edifício comercial. Analisando as cargas da edificação, chegou-se à conclusão que há necessidade de fundações com capacidade de 450 kN. Ok? Aí vocês vão verificar o diâmetro mínimo que seria necessário para estacas do tipo pré-moldadas de concreto, centrifugadas e sem furo central. Então, vocês vão trabalhar com esse tipo de estaca e vão encontrar o diâmetro. Essa é a questão 2. Questão 3. Considerando a obra anterior, que estava na questão 2, você reavaliou e decidiu utilizar as estacas escavadas com fluido estabilizante. Então, você mudou o tipo de estaca. Foi para a estaca de lama bentonítica. Verifique o diâmetro mínimo necessário para esse novo modelo de estaca, considerando os mesmos dados. Então, é a mesma carga de edificação, o 450 também, mas o tipo de estaca vai ser diferente. Então, as tensões que ela aguenta vão ser diferentes. E aí vocês encontram o novo valor de diâmetro. Lembrando sempre, pessoal, de colocar o diâmetro para o executável, mesmo que vocês achem valores que não são múltiplos de 5, né? Que vocês tragam para o múltiplo de 5 aí superior, ok? Para, né, na hora da obra o negócio conseguir sair. Esse trabalho também vai ser individual, vocês vão me enviar por e-mail. Ele não vai, eu não vou corrigir em outro lugar, então cuidem para mandar no e-mail correto. Lembrem de colocar o nome no nome do arquivo,
ok? Colocar o seu nome para eu poder corrigir. E vamos deixar o prazo até o dia da nossa provinha, dia 6. Ok? E, professora, no dia da prova não vai ter aula. Não vai ter aula. aula. Mesmo esquema que a gente fez, né? Mesmo esquema, exato. Ok. Vamos conversar sobre a prova, então? Aproveitar. Ficou alguma dúvida dos exercícios, pessoal? De como resolver e tal, tá tranquilo? Parece que tá bem tranquilo. Então, beleza. Pessoal, usem esses exercícios aqui para vocês treinarem, tá? Para vocês, né? Isso aqui vai cair na prova? Vai cair na prova. Então, também é um treino para vocês irem estudando, é uma forma de estudo também, ok? Já tô avisando aí, né? Beleza, vamos conversar sobre a prova, então. O que eu tenho para vocês da prova? Aí, então, o que vai cair na prova, pessoal? Unidades 1 e 2, ok? Tudo que a gente viu, unidades 1 e 2, cai na nossa prova. Ela ficou programada para o dia 6/10/2020. Ela inicia às 8h30 e fecha 24 horas depois. Ok? Tipo de questão: questões abertas e fechadas, teoria e cálculo. Beleza? Então, é aquela mescla bonita que eu gosto de fazer. Eu faço os dois para vocês conseguirem trazer tanto a parte, né, mais teórica e tal, e aí a gente faz algumas questões mais fechadas, mas eu trago as questões abertas também. Normalmente, galera, é nas questões abertas que eu consigo dar parcial, se elas não forem, né, não tiverem aquele erro bonito, aquela cópia legal, que vem tudo do mesmo jeito. Daí fica um pouco complicado. O que eu recomendo para vocês, pessoal? Usem o horário da aula para realizar a prova. É a melhor situação. Já abriu ali, já realiza a prova e fechou. Tá joia? E aí, pessoal, eu vou estar disponível no grupo da turma durante a hora da aula. Ok? Para tirar dúvidas, o quê? Da prova em si. Então, tá errado uma questão, tá com problema, não sei o formato em si. Eu não tiro dúvidas de interpretação no dia da prova, ok? Interpretação daí é com vocês. No dia da prova eu esqueço tudo. E a partir do momento que a gente abre a prova, tem quanto tempo para fazer? O tempo que você quiser, na verdade, eu acho. Eu não lembro se ela fecha. Acho que você pode até deixar salva e depois voltar nela. Porque o semestre passado ele tinha tempo, né? Um tempo que fechava? Hã? Ela fechava? Parece que tinha um tempo lá, não lembro qual que era, mas tipo, era 3 horas lá e você tinha que terminar a prova. Ah, não era. É a hora que você abria, né? Você tinha que terminar a prova. Não dava para você fechar e voltar. Entendi. Mas normalmente eles colocam 2 tentativas, né? Caso aconteça de você fechar errado e tal, daí você consegue abrir ela de novo. Ah, sim. Tá? Pra não ter esse tipo de questão, né? Que acontece às vezes de algum aluno fechar ela errado. Beleza? Pessoal, então, utilizem as aulas para estudar. Vocês têm uma oportunidade única, que é ter o próprio vídeo de eu falando, explicando, tá? Então, utilizem isso para vocês conseguirem resolver a prova, para chegar aí no final,
né? O que vai cair? Vai cair toda a parte de ensaio que a gente viu, aquela parte de investigação geotécnica inicial, vai cair SPT com toda certeza. A gente tem uma sessão só para esse ensaio, não tem como ele não cair, é o ensaio básico da norma, né? Vocês fizeram os cálculos do NSPT, vai ter também. Aqui, quando a gente vem para a parte dos tipos de fundação, conhecer os tipos de fundação, conhecer a metodologia executiva, como que elas funcionam, o que é direto, o que é indireto, o que é profundo, o que é raso. E aí, fechando aqui nessa parte de escolha, fechar com esses exercícios de cálculo para encontrar um diâmetro inicial, para dar uma pisada ali nessa parte de dimensionamento. Tem mais alguma dúvida geral? Mais alguma coisa que vocês querem perguntar? Aproveitem. Lembrando que essa prova aqui, né, galera, ela vale 1000 pontos. E aí a próxima vai valer 4000. Ok, galera? Ok. Tá tranquilo? Então, pessoal, o que eu tinha para mostrar para vocês hoje era isso. A gente finaliza hoje a unidade 2. E aí, semana que vem a gente vai ter a nossa prova, ok? Aí a gente não vai ter aula nesse horário, vocês vão ter o tempo aí para fazer a prova. Utilizem esse tempo, já vão lá e façam, né? Galera, façam as questões com calma, façam por vocês. Não confia no colega 100%. Às vezes o colega não sabe, às vezes ele leu errado. Tá? Então, lê você a questão, lê você a prova, entende o que você está fazendo, vê o que foi cobrado e faz tranquilamente, que vocês conseguem trabalhar bem melhor quando vocês trabalham, né, prestando atenção na prova em si, no que vocês estão fazendo. Eu não quero ter que zerar a questão por cópia, tá? Normalmente aparecem os mesmos erros. Eu não quero ter que zerar a questão porque pegou a resposta pronta da internet. Então, vamos evitar, ok? Porque eu não vou ter dó de zerar esse tipo de situação. E acontece bastante. Então, faz a sua prova, resolve, tranquilo. Vocês estão entregando os trabalhos aí, não tá tendo problema, tá de boa. Quando vocês fazem, vocês conseguem avançar bem tranquilamente. Então, vai que vai. Eu vou estar disponível para responder, né, alguma dúvida que surja ali das questões e tal no grupo da turma durante o horário da aula. E aí o resto do dia fica aí para quem não puder estar realizando no horário, realizar. Mas daí eu vou ter prova de noite também, né? Vou ter outros compromissos ali durante a semana. Eu vou depois trazer a correção completa da prova, tá? Para vocês, e aí a gente dá uma discutida, dá uma conversada antes de iniciar essa parte de dimensionamento. Ok? Vão bem tranquilo, bem de boa, bem faceiro. E aí, finalizamos por hoje. Então, eu vou fechar o vídeo, vou enviar ali no grupo, e aí vocês estão liberados. Se alguém tiver mais alguma dúvida, eu fico aqui mais uns 10 minutinhos aí, tá de boa. Estamos terminando um pouco mais cedo hoje. Se alguém quiser conversar comigo, tô por aqui. Ok? Quem não tiver mais dúvidas, meu povo, estão liberados. Boa prova para vocês na semana que vem. Façam com calma, tranquilos, que não tem erro. Deixa eu parar aqui e parar aqui.